A paz do Senhor, igreja. Glória a Deus. Aleluia. Feliz por estar aqui, grata a Deus, mas é muito difícil estar aqui e não tremer, né? São dois sentimentos, há um temor e um tremor, né? Mas o Senhor é aquele que nos ajuda, é aquele que nos fortalece, aquele que cuida de nós, né? Aquele que nos capacita. Nós que estamos aqui, jamais é pela nossa força, é pela força do Senhor. Não é pela nossa capacidade, mas é aquilo que o Senhor tem para a igreja dele. Antes da palavra chegar a você que está aí, ela chegou a mim primeiro, eu fui tratada, eu fui ministrada pelo Senhor. E eu quero te dizer essa noite que oramos por você que está aqui. Mas eu quero te fazer uma pergunta. Você também orou por você? Senhor, fala comigo. Senhor, ministre ao meu coração. Porque não é fácil para quem está aqui à frente entregar uma palavra. Você que está aí também precisa estar receptível a essa palavra. Pedir ao Senhor realmente, revela, Senhor, aquilo que o Senhor está dizendo na tua palavra. Eu preciso entender aquilo que o Senhor está falando. Quando eu vi lá que eu estava escalada, eu disse para o Senhor, Senhor, eu ainda não tenho uma palavra, mas eu creio que se o meu nome está ali, o Senhor tem algo para a tua igreja, então me dê uma palavra, eu preciso de algo enviado do Senhor. E na mesma hora o Senhor bradou no meu coração, Salmo 127. E na hora eu fiquei muito nervosa, eu já fui assim bem direta com o Senhor, porque eu não sou muito de rodeio, nem normal meu, eu não sou muito de rodeio. Eu falei, Senhor, eu não sei o que está escrito lá, o Senhor sabe o que está escrito. Então o Senhor já começa a ministrar as palavras que vão ser faladas. E eu fui ler, e é um assunto que eu amo muito, que eu gosto muito, que é sobre família. Falar sobre família para mim realmente é um presente do Senhor, realmente é uma bondade, uma graça e um favor do Senhor. E o Salmo 127, se os irmãos puderem abrir aí, muito conhecido, né? É um salmo que diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes, aos seus amados ele dá enquanto dorme. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do seu ventre, seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Pai, nós louvamos o teu nome, nós bendizemos o teu nome. Nós cremos, ó Pai, que cada um que está aqui, o Senhor escolheu para estar. O Senhor marcou esse encontro e nós estamos na casa do Pai. Nós agora estamos, ó Pai, dispostos a ouvir aquilo que o Senhor tem para nos falar, aquilo que o Senhor tem para nos exortar. Então ensina-nos, Senhor, e que o nosso coração seja terra fértil, receptível à Tua palavra esta noite, para cumprir o propósito de obedecê-la. Então nos ajude. Queremos dizer ao Espírito Santo, tenha liberdade. Aqui está a tua igreja, a tua noiva, o teu povo escolhido. Tenha liberdade, Espírito Santo. Nós queremos repreender em nome de Jesus toda inquietação, toda mente acelerada, todo aquilo que incomoda, tudo aquilo que atrapalha. E queremos pedir, venha Espírito Santo e nos ajude. Fala conosco, em nome de Jesus. O Salmo 127 está junto com outros salmos como canto de romagem. Do Salmo 120 ao Salmo 137, salmos de romagem, eles eram cantados pelos povos na peregrinação, na subida para Jerusalém. Este salmo foi escrito por Salomão e o assunto base é uma construção de uma casa, a edificação de uma casa. Ele vai nos ensinar, ele vai nos mostrar sobre uma construção maravilhosa
que foi o Senhor, o Criador, aquele que idealizou a família. E no versículo 1 ele começa a fazer-nos entender como é essa construção. Ele vai falar de uma casa. Construir uma família onde a edificação dela é no Senhor, pois a rocha segura dessa construção é Ele. E Ele vai dizer, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que a edificam. Aqui não nos isenta de trabalhar. Aqui não está nos isentando de só crermos no Senhor, que Ele vai fazer tudo, não. Aqui o Senhor nos permite participar de todo o projeto que Ele faz. O Senhor nos permite participar junto com Ele. E ali junto Ele vai nos ensinando, Ele vai nos conduzindo, Ele vai nos guiando, Ele vai nos direcionando. Em Mateus 7, 24 e 25, eu vou ler no telão para ficar mais fácil para mim. Se puder colocar. Mateus 7, 24 e 25. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. Essa palavra ela vai nos dizer que ouvir e praticar. Tudo quanto o Senhor nos instruir, no manual de construção de edificação, nós temos a garantia sobre a firmeza dessa construção. Nosso manual é a palavra do Senhor. Aqui está descrito tudo que nós precisamos para continuar firmados. E quando a palavra vai dizer assim, e caiu a chuva, tem dias de chuva, de choro, né? De dificuldade, rios transbordando, ventos deram contra aquela casa. A palavra do Senhor aqui nos mostra que nem tudo é fácil. Quando a gente está construindo, quem já construiu uma casa do zero, ou algo, né? Enfim, sabe que no início muito difícil, não é fácil. Tem muitas dificuldades e talvez até palavras de desânimo. Não vai dar certo, você não vai conseguir, não é assim que se começa, desse jeito você não vai fluir. E infelizmente eu ouvi muito isso. Também no início do meu casamento. Eu ouvi algumas palavras bem duras a respeito disso. Mas o Senhor é aquele que nos capacita, o Senhor é aquele que nos ajuda, o Senhor é aquele que nos fortalece. E quando nós vamos para a palavra dEle, e sabemos que o Senhor é aquele que edifica a nossa casa. Se nós estamos certos, convictos disso, Ele nos ajuda. E eu não sei como você está, como está essa construção sua, como está a sua vida, quais são os seus desafios, mas continue porque o Senhor é aquele que pode nos capacitar e nos ajudar. Em Mateus 31 ao 33... Mateus 6, 31 ao 33. E a palavra vai dizer assim: portanto, não vos inquieteis dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que preocupam com todas estas coisas, pois o vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino e a sua justiça, o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Nós, quando estamos no início e no decorrer também, nós nos inquietamos com tantas coisas, né? Não é diferente hoje. Mas a própria palavra vai dizer, se buscarmos o Senhor em primeiro lugar, Ele nos levará a estarmos seguros e nos livrará dessa inquietação. Edificar um lar com o Senhor é mais que construção física. É sim viver em um ambiente seguro, cheio de paz, amor, propósito,
É onde nós, como membros, crescemos emocionalmente e espiritualmente. Sabemos que um lar, a gente sonha muito quando está no início do casamento. A nossa casa, né? Como vai ser. Mas nem sempre nós começamos o nosso casamento com uma casa própria, com um carro. Mas isso não é impedimento para uma família feliz, para uma família próspera. Porque se fosse assim, quem é rico não perderia a sua família. Até porque ele tem de tudo que é físico, uma casa, um carro, um bom salário. Isso não segura a sua casa, isso não segura o seu lar. O que segura a sua casa é o amor. O que segura a sua casa é o amor com o Senhor. Talvez você passe por dificuldades assim como eu passei. E não foi fácil, né? Mas graças a Deus, hoje eu tenho um lar, eu tenho uma família, os meus filhos já estão grandes, uma já até saiu. E se você me perguntasse hoje, Graziela, foi fácil? Não foi fácil. E eu gostaria não para colocar um peso sobre você, não é isso, não é o propósito dessa mensagem essa noite. Mas é uma pergunta assim, como está a sua construção? Quando eu estava meditando nesse texto e buscando no Senhor o propósito dEle, a vontade dEle, o querer dEle, eu comecei a refletir sobre isso. Como está o meu casamento? Porque geralmente a gente faz muito essa reflexão quando não vai muito bem. Quando não vai muito bem, você começa a se perguntar assim, o que eu tenho errado? O que eu tenho que fazer? O que eu posso fazer? Mas quando às vezes aos teus olhos está tudo bem, você se aquieta. Afinal de contas, né, aos teus olhos está tudo tranquilo. Uma vez, mais o Darlan, estávamos sentados em casa e a gente estava conversando, e no meio dessa conversa eu dormi. E ele virou para mim e disse para mim assim, olha, procura um médico que eu acho que você não está bem. A gente começa a conversar e você dorme no meio da conversa, do nada. Aí eu procurei o médico, fiz os exames e eu estava com uma anemia muito grave. E comecei a me tratar, comecei a tomar as medicações e graças a Deus, hoje eu estou bem. E é esse olhar que nós devemos ter um para com o outro. Essa é a construção, esse é o propósito. Talvez quando o marido ou a esposa não está bem, nós sabemos que nós estamos atravessando dias muito difíceis. O homem é o provedor, ele é aquele que sustenta a casa. Talvez alguns aqui não estejam num trabalho fixo, mas é aquele trabalho que você tem que buscar todo dia. Ele é um empreendedor e está muito desafiador. Nós estamos vendo a instabilidade que o país está enfrentando, nós estamos vendo com quão difícil está sendo. E talvez esse marido, talvez também essa esposa, porque eu também sou empreendedora, você está ali triste, chateado, e talvez ali dentro da sua própria casa, o outro não percebe. Mas não é nem por maldade, talvez é na correria do dia a dia, porque aquilo que o inimigo mais tem feito é roubar o nosso tempo. Ele rouba o nosso tempo colocando um celular na nossa mão, ele rouba o nosso tempo com algumas distrações na televisão, ele rouba o nosso tempo querendo solucionar algo com o nosso braço, com a nossa força. O inimigo tem usado o tempo para não termos tempo. Aí você não tem tempo para ler a palavra, você não tem tempo para orar, você não tem tempo para buscar, você não tem tempo para observar no outro. E já virou uma rotina tão grande que você não passa a observar o seu cônjuge. Qual é a necessidade dele? Talvez seja só um abraço, talvez seja só um beijo. Aconteceu comigo também na leitura dessa palavra. Meu esposo chegou perto de mim e mulher, tem hora que passa por uns nervosos que a gente não sabe nem de onde sai, né? A gente sempre põe a culpa na TPM. E fato é que eu estava muito nervosa. E ele chegou e eu o tratei mal. E eu fui até ele depois pedir perdão, que eu realmente não estava bem. E eu até justifiquei que eu estava realmente muito cansada. E talvez aquilo desenvolveu em mim um nervoso tão grande, que sem querer eu fui grossa, ríspida. E é sobre isso. E assim é com os nossos filhos. Quem sabe o seu filho está passando por alguma coisa que você não sabe, que ele não te contou na escola, mas pelo olhar dele, pela fala dele, por algo, pela atitude dele, ele está vivendo algo difícil.
Porque não é porque ele é um adolescente, não é porque ele é um jovem, que ele não tem as lutas e as dificuldades dele. Nós passamos por isso. Então que nós possamos meditar nesta noite. Talvez você possa dizer, graças a Deus, eu estou muito bem, o meu lar está muito bem. Que bom. Que você possa olhar então, quem sabe ao seu redor, alguém que esteja precisando de uma palavra, precisando de um abraço, precisando de um conselho. Nós sabemos que o inimigo ele investe pesado nas famílias, porque é triste, né? Infelizmente, nós sabemos que existem lares que, infelizmente, por algumas coisas, não tem como. Talvez o outro cresceu num lar muito violento e ele levou essa bagagem para dentro do seu lar. Talvez ele precise de ajuda, talvez ele precise realmente de alguma medicação. Hoje, graças a Deus, com a ajuda de terapia, psicólogos, né, psiquiatra, hoje isso é mais acessível, hoje isso é mais aceitável. Antigamente nem tanto, se tinha um preconceito sobre isso. Mas quem sabe, essa pessoa precisa desse tipo de ajuda, desse tipo de conselho, né? Quem sabe você tem uma palavra de sabedoria, já que você está vivendo nessa construção sua, tão abençoada pelo Senhor, tão maravilhosa pelo Senhor. Hoje pela manhã, quando a irmã Maria Lúcia disse a respeito disso, de falar, de pedir um conselho para alguém, isso é delicado, porque talvez você vai falar, ou você vai instruir de uma forma não instruído pela palavra do Senhor, vai falar alguma coisa que talvez vai até prejudicar, mas talvez você não queira falar. Ore. Se você observou algo em alguém, ou quem sabe um irmão até da igreja, ore, peça ao Senhor, que o Senhor derrame graça, que o Senhor derrame bondade, que o Senhor derrame a sabedoria do alto. Nós temos visto tantos lares passando por problemas, passando por dificuldade, por dores. E talvez você possa ajudar alguém, ou a si mesmo, a perceber essa noite. Quando eu estava lendo essa palavra, eu comecei a meditar sobre o meu casamento. Esse mês eu faço 28 anos de casamento. Dia 13 de setembro eu completo 28 anos de casamento. E se você me perguntasse, Graziela, foi fácil? Não, gente, não foi fácil. Foi muito choro, foi muito joelho no chão, foi muita luta, mas também foi muita alegria, foi muito aprendizado do Senhor. Quando eu me casei, eu me lembrei disso, e existem algumas superstições, vou falar superstições, porque graças a Deus sobre a minha casa isso não veio. As pessoas falam muito assim, o noivo não pode ver a noiva antes, a noiva não pode ver, e tem aquela coisa toda, né? E que é bom, não é ruim, mas cada um tem a sua realidade, cada um vive a sua realidade. E quando eu me casei numa dificuldade muito grande, e eu e o Darlan fomos para Resplendor, e ele foi comigo escolher o vestido de noiva. Aquela menina que não tem irmão, não tinha muito amigo, minha mãe e meu pai já um pouco de idade, né? E a gente foi sozinho para Resplendor. Quando chegou lá, o Darlan me ajudou a escolher o vestido, eu ajudei ele a escolher o terno, e viemos embora. E eu fui para o salão me arrumar. E lá no salão onde eu estava, tinha uma outra noiva a se arrumando também. O meu vestido era alugado. E ela contando a história dela. Não tem problema a respeito disso, gente. Cada um vive uma realidade. E ela muito feliz, muito alegre. Ela mandou fazer o vestido. Ninguém nunca tinha usado o vestido dela. Ela não queria um vestido que alguém tivesse usado. Ela queria um vestido único para ela. E ela realmente estava muito linda, muito bonita. Enfim, ela se arrumou, eu também. E a gente, na época, o salão tinha uma sacada que dava para ver a rua. E nós fomos para ali já prontas. E ela desceu e eu fiquei lá. Aí a menina do salão disse assim, quem vai te buscar? Aí eu olhei, alguém tem que me buscar? Como é que você vai para o local? E o Darlan passou de carro. E eu estava de noiva, na sacada, pensando quem eu iria chamar. Porque naquela época não tinha o telefone celular para você ligar para alguém. Era número fixo. Para que eu ia ligar? Para que eu ia mandar mensagem? Não tinha. O Darlan passou de carro, fez assim, né? E eu abri o vidro, eu falei, olha, vai atrás do Lelé, que era o fotógrafo da época. Pede ele para vir me buscar, porque eu estou aqui e não tem como eu ir para o local. E ele foi, chamou, o Lelé veio, me buscou. E quando eu cheguei onde era o casamento, a minha sogra veio correndo e falou assim, o seu pai não está de terno e gravata, como é que ele vai entrar com você? E ele era o meu padrasto. Ele não tinha tocado no assunto, ele não conversou comigo sobre isso.
não me pediu e por ser padrasto, eu também não pedi que ele entrasse. Aí eu falei assim, tudo bem. E eu sou muito direta, né? Quem me conhece sabe que eu não sou muito de dar rodeio. Eu falei, não tem problema, chama o Darlan e nós vamos entrar junto, sem problema. E nisso veio alguns padrinhos, eu falei, vocês vão na frente e eu vou atrás. Mas ele não tinha dama, não tinha nada. E os padrinhos foram e nós fomos. E graças a Deus, 28 anos de construção, de história, de aprendizado. Não é um lar perfeito, não sou perfeita, ele também não é perfeito. Nós não vivemos um lar perfeito porque nós somos pessoas imperfeitas. Então não é sobre perfeição, é sobre dedicação daquilo que o Senhor te entregou. A sua casa, o seu marido, a sua esposa. Essa construção criada pelo Senhor. Foi o Senhor quem criou. Lá em Gênesis 2, 21 e 24, assim no início, quando começa essa construção, está escrito assim: então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu, tomou umas de suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. E disse o homem: esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Esta é o início de quando se começa. Quando você se casa, tem uma aliança, ali tem um elo, ali tem uma ligação. E é o caminhar junto. Da costela fala de lado a lado, nenhuma à frente, nenhuma atrás, nenhum mais que o outro, nenhum é mais importante ou menos importante. Cada um tem o seu papel dentro do lar, a sua função dentro do lar. Cada um sabe o seu papel, aquilo que precisa ser feito. E que nós possamos ajudar e caminhar juntos. E quando nós aqui vamos seguir, a palavra do Senhor vai dizer o seguinte: a herança do Senhor são os filhos, o fruto do seu ventre, seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Não será envergonhado quando pleitear com os inimigos. Quando a gente lê aqui na palavra, que a palavra do Senhor vai dizer: feliz o homem que enche deles a sua aljava. Que triste é quando a gente vê um casal que diz: eu não quero ter filho. Não quero. Estão trocando os filhos pelos pets. Isso é muito triste. Nós sabemos que os animais, eles alegram a casa, eles trazem alegria. Mas a palavra do Senhor, ela vai dizer que a herança do Senhor são os filhos, o fruto do seu ventre, seu galardão. Filho é um presente do Senhor. Filho não é algo que aconteceu. Você pode não ter esperado, mas foi o Senhor quem deu. Quando você deseja ter um filho, você às vezes não consegue. Você não consegue pela sua força. É o Senhor quem dá. É o Senhor quem te presenteia com o filho. E o Senhor, quando te entrega um filho, Ele diz assim: é teu, cuida que é meu. Ele te entrega, você cuida, mas é dele. É do Senhor. E quando eu estava preparando essa palavra, e veio essa parte de filhos, e é muito triste quando você vê uma mãe, e eu também não estou aqui para pôr um peso, mas é muito triste quando você vê uma mãe falando do seu filho, com aquela luta, com aquela dificuldade, né? E o Senhor ministrou no meu coração uma coisa que eu achei muito, muito, muito boa. Quando os filhos estão pequenos, a gente segura aqui, nos braços. Você amamenta, você admira, você se alegra. E é um momento tão maravilhoso. Mas quando os filhos vão crescendo e trazendo as dificuldades, que são cotidianas, normais, até porque você está formando homens e mulheres, que também vão formar famílias. Não é fácil, é difícil.
e você escuta alguém dizer assim: entreguei para Deus. Não, o Senhor te deu para cuidar para Ele. A obrigação de cuidar é sua. Quando pequeno, carrega nos braços. Quando grande, nos joelhos. Quando se casa, no joelho. E quando o Senhor falou comigo nessa palavra, foi na segunda-feira pela manhã. Nós tivemos um momento ali na praça, quando assim que eu terminei, uma pessoa veio me procurar, era uma mãe. Eu não tenho costume, gente, de acompanhar ninguém, e eu não sei porquê. Eu falei com essa mulher assim: eu vou te levar ali, que ela queria um determinado local, e eu fui com ela. E naquele caminho, daquele trajeto, ela começou a falar do filho dela. E ela falou muita coisa do filho dela. E ela até disse: talvez você não precisasse saber disso, mas eu vou te falar. E eu disse para ela assim: deixa eu te falar uma coisa. O Senhor Deus tem poder sobre a vida do teu filho, mas na terra você tem. Aí ela disse para mim: eu acho que você não está entendendo o que eu estou te dizendo. Eu falei: não, quem não está entendendo é a senhora. Ah, mas eu oro pelo meu filho. Então ora mais. Porque quando pequeno, a senhora educou nos braços. Hoje a senhora sustenta ele no joelho. Então continue clamando. O Senhor é fiel para fazer uma obra na vida do seu filho. E deixei aquela mulher naquele local e fui embora. Ali eu entendi o porquê que o Senhor tinha me dado aquela palavra. E não foi uma conversa fácil, foi uma conversa muito difícil e também muito improvável. Em Deuteronômio 5 ao 7... Deuteronômio, desculpa, 6, do 5 ao 7. Vai dizer, quando o Senhor começa ali a fazer as instruções para o povo, Ele vai dizer assim: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho e ao deitar-te e ao levantar-te. Cabe a nós, como pai e como mãe, instruir os nossos filhos. Quando chega aqui no final que ele vai dizer: como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Os teus filhos são flecha. Ele tem o destino certo, o propósito certo do Senhor para fazer a diferença. Que seja no local de trabalho, que seja na casa, no lar dele, enfim. O Senhor tem algo para os nossos filhos e é nosso dever educá-los na palavra do Senhor. Olha, irmãos, eu não quero deixar aqui uma palavra de peso, mas uma palavra de reflexão. Quando eu estava lendo aqui, o Senhor me revelou falhas. Eu cometi falhas. Eu casei muito nova, eu casei aos 18 anos, só com a minha mãe. Então eu aprendi ali construindo, levantando tijolo por tijolo. E graças a Deus, com 28 anos de casado, eu louvo ao Senhor por ter aprendido muita coisa, por ter um coração disposto a ouvir a voz do Senhor. E é sobre isso que eu falo com você essa noite. Não se sinta de forma alguma pressionado com essa palavra. Mas ore ao Senhor, peça ao Senhor: Senhor, o que o Senhor deseja? O que eu ainda posso fazer? Qual é o teu propósito? Quem sabe você já tem um lar muito firmado, glória a Deus, filhos na presença do Senhor, uma serva e um homem. E talvez você pense assim: o que eu posso oferecer por outro? O que eu posso dizer para o outro? Eu não tenho um dom para poder falar, eu não tenho um dom para poder pregar ou para cantar. Mas você tem uma boca para dizer para o outro: está difícil, mas o Senhor é contigo. Está difícil, mas se você firmar na rocha que é Cristo, Ele pode te ajudar. E a palavra dessa noite é sobre isso. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos fortaleça e que fortes nós possamos fortalecer famílias que estão lá fora, orando, ajudando, clamando a misericórdia e a graça do Senhor.
E a palavra do Senhor aqui vai dizer o seguinte, para poder terminar: se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Hoje é um dia muito especial para a nossa nação brasileira. Hoje nós sabemos que em algumas cidades tivemos alguns desfiles, graças a Deus, que ainda tem lugares que ressuscita esse amor à pátria. Louvado seja o nome do Senhor. Nós tivemos durante essa semana o hasteamento da bandeira, o canto do hino nacional, a oração na praça pública. O Brasil precisa das nossas orações. A nossa cidade precisa das nossas orações. O nosso estado precisa das nossas orações. Nós passamos por muitas dificuldades e talvez nós falamos muitas coisas. Que nós possamos refletir naquilo que estamos falando. Ore, peça ao Senhor. Quando alguém falar algo sobre a nossa nação, que vai acontecer, que vai isso, olha, diz para a pessoa, da mesma forma que você está falando, ore. Porque se você não pode, se eu não posso, tem alguém que pode. Porque a palavra do Senhor vai dizer que se Ele não guardar, quem guarda é Ele, quem livra é Ele, quem abençoa é Ele. Não somos nós, mas é nosso dever, é nossa obrigação pedir ao Senhor misericórdia, graça e favor. A família é algo tão lindo, tão maravilhoso, que nós olharmos para a nossa cidade, o que forma uma cidade? Família, que forma família, que forma família, que forma família, que forma família. Essa é a multiplicação da família. Começou lá atrás, com Adão e Eva. E hoje, quantos somos? E quantos já fomos? E quantos ainda seremos? Quantos estão partindo? E quantos estão chegando? Essa é a cidade que o teu filho mora, que você mora, o estado, a nação. Ame este lugar, ore por este lugar. E para encerrar, eu quero só ler o Salmo 128, que aqui ele fecha sobre tudo que eu falei dessa construção. Eu acho que ele é tudo aquilo que diz sobre esse resumo dessa construção. E no Salmo 128 vai dizer: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos teus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos de oliveira à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que seja a prosperidade de Jerusalém durante os dias da tua vida. Veja os filhos dos teus filhos, paz sobre Israel. Eu falei da nossa nação, falei sobre família, falei dessa construção maravilhosa. Como hoje é um dia que a nossa se alegra pela liberdade que tem. Hoje nós sabemos que eles estão tentando novamente pegar a nossa nação. Mas a nossa nação, ela pertence ao Senhor Jesus. Nossa nação é dependente do Senhor Jesus. Ela é independente dos homens. Ela não depende de homens. Ela depende do Senhor. É dele que vem o nosso socorro. É dele que vem o nosso sustento. Então não tema. Faça a sua parte. Construa e coloque a tua família em lugar seguro. Ore pela tua nação. E o Senhor, com certeza, vai fazer infinitamente mais. Porque Ele faz para que o nome dEle seja glorificado, para que o nome dEle seja exaltado. E eu quero pedir ao Rafael que faça essa oração pela nossa nação. O Rafael hoje é uma igreja plantada em um órgão que sai decretos, né? E orando e pedindo ao Senhor sobre as autoridades. Lembrei muito disso.
E eu quero pedir o Rafael que venha à frente para fazer a oração. E quero pedir o pastor Lenilson. Sabe por quê? Essas autoridades constituídas pelo Senhor precisam de homens instruídos por Deus, designados por Deus, para levar uma palavra de sabedoria, de conhecimento a essas autoridades. Oremos para que os nossos pastores venham sempre, ao ser procurados, porque eles são procurados por autoridades, para que eles venham dar palavras de conhecimento, de sabedoria, de discernimento, de posicionamento. Porque homens colocados em cadeira de governo, de autoridade, pelo Senhor, são usados nessa terra. Mas aqueles que são levantados pelo Senhor para levar a palavra, para instruir na palavra, também são autoridade. E nós necessitamos deles. Quero te convidar a ficar de pé. E nessa hora, como um ato profético, aqui está a bandeira do nosso país. A nação onde Deus nos plantou, onde Deus nos ergueu para proclamar o nome santo do Senhor. Eu convido você nessa hora a estender as suas mãos e nós vamos orar. Pai, nós queremos nessa noite te adorar e bendizer pela oportunidade que temos de ouvir a tua palavra, de conhecer ao Senhor e pela liberdade que temos de propagar o teu nome pelas ruas dessa cidade, Senhor, pelo nosso país. Senhor, nós oramos nessa hora para que isso não seja impedido. Senhor, nós oramos para que nesta hora, ó Pai, toda potestade das trevas caiam por terra. Senhor, todos aqueles que têm se levantado nesta hora, Senhor, para perseguir não apenas as pessoas, mas para perseguir, Senhor, a liberdade que temos de servir, de adorar o teu nome. Senhor, nós oramos para que nessa hora tudo isso seja desfeito no nome de Jesus. Senhor, nós clamamos para que haja paz sobre a nossa terra. Nós suplicamos, ó Deus, que sobre cada órgão, Senhor, cada poder desta nação, o nome do Senhor seja exaltado. Que todas as autoridades reconheçam que Tu és Deus sobre todas as coisas. Que todos os homens e mulheres dessa nação reconheçam o poder do Senhor. Nós cremos em Ti, ó Deus, e entregamos a nossa vida diante de Ti, a nossa cidade, o nosso estado, a nossa nação. Senhor, nós clamamos para que nessa hora o Teu olhar de misericórdia esteja, ó Deus, alcançando aquelas vidas que precisam de Ti. Senhor, sejam no judiciário, no executivo, no legislativo. Nós cremos no poder do Senhor, nós cremos na Tua salvação e sabemos, ó Deus, que o Senhor chama até mesmo os improváveis. Senhor, nós oramos para que aqueles que aos nossos olhos são improváveis, mas que para o Senhor são alvos da Tua misericórdia e do Teu amor. Alcança, Senhor, sara essa nação, transforma, Senhor, essa nação, que o nome do Senhor seja proclamado nos quatro cantos desse país e que todos saibam que Tu és Deus sobre todas as coisas e sobre todos. Assim nós oramos em nome santo e glorioso de Jesus. Amém. Pai, nós clamamos pela nossa nação, por este grande país que o Senhor escolheu para que o Teu nome fosse semeado. E que possa o Senhor, ó Deus, balançar esse país com o poder do Evangelho. Que o Senhor promova neste tempo, meu Deus, uma cura e um arrependimento total, primeiramente no coração dos líderes, meu Deus, no coração dos pastores, dos sacerdotes do Senhor, e consequentemente da liderança que está sobre as suas responsabilidades, invadindo o coração de cada ovelha, meu Pai, e espalhando num surto poderoso da sua glória sobre toda esta nação. Que haja uma transformação, que haja um arrependimento no coração da cristandade instalado neste país,
para que eles se levantem para fazer a obra do Senhor. Meu Deus, tome a nossa nação nas tuas mãos. Seja misericordioso conosco neste tempo e muda a história e o histórico deste país. Bem sabemos, meu Deus, que não podemos fazer mudanças humanas, mas o Senhor, pela tua palavra e pelo poder divino, pode fazer mudanças em todas as áreas. E é por isso que nesta noite, quando comemoramos, meu Deus, o dia da independência desse país, que o Senhor venha sobre ele e que o Senhor mude a realidade, mude a visão, mude o ambiente espiritual dessa nação e que haja tempo de cura, libertação, arrependimento e salvação. Assim nós oramos, ó Pai, em o nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. E amém, Senhor. Amém. Que o Senhor continue nos ajudando, porque nós temos a certeza que não é fácil, mas a vitória é certa. Amém, querido? Graças a Deus, leva essa palavra no seu coração. Sua família é um presente do Senhor. Cuide bem dela, amém? Nós dizemos que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o grande amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo esteja com todo o povo de Deus, e todo o povo de Deus diga amém. Deus abençoe a todos.